Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir. Boa noite, nosso axé fraterno a todos. Estamos aqui mais uma noite no canal Tradição Macumba Brasil. Hoje a gente vai falar sobre catimbó, né? Trouxemos aqui mestre Renan do catimbó para estar falando sobre essa vertente aí maravilhosa também e tradicional do nosso Brasil, do nosso Nordeste. Mestre Renan, é com você. Boa noite a todos, boa noite, Babá Rogério. Muito obrigado pelo convite. Né? Estamos aqui para passar um pouquinho de conhecimento para quem gosta dessa vertente, quem tem curiosidade sobre o catimbó Jurema. Estou disposto às perguntas dos irmãos que vieram por aí também. Eu não vejo aqui aparecendo. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma live pelo YouTube. Então não tenho certo costume, né? Todos os outros foram por outro lugar. Mas a gente vai desenrolando aqui, é um prazer imenso e desde já agradeço pelo convite. Eu que agradeço, né, você doar seu tempo, doar seu conhecimento, né, para trazer mais conhecimento aí para o pessoal, porque a única forma da gente combater o preconceito é com conhecimento, né? Então vamos ao conhecimento. Mestre Renan, o que seria, né, catimbó, culto de Jurema, a grosso modo? Como é que funciona esse culto? Então, o catimbó Jurema, ele se inicia através da pagelança, né? A raiz maior, a influência maior que nós temos no catimbó Jurema é a pagelança indígena nordestina, né? É um culto que nasce no Nordeste, Paraíba, Recife e o Rio Grande do Norte, da qual a minha rama é do Rio Grande do Norte. E é isso. As entidades principais são os caboclos, né, no caso o índio, os senhores mestres, e também ciganos, boiadeiros, pretos velhos, né? A parte de Exu e Pombagira já foi introduzida depois, já chegou depois, onde o catimbozeiro, já no terreiro, porque antes era praticado nas matas, né? Com aquela raiz bem indígena, quando vai para o terreiro ali, então absorve aquela cultura de Exu e Pombagira, né? Por influência da quimbanda, ou da umbanda, ou da macumba mesmo. Então ele pode ter variantes dentro do próprio culto, né? Pelo que eu entendi, ele tem algumas vertentes, seria isso? A vertente é aquela questão igual ocorre na Umbanda, no Candomblé, também ocorre com a Jurema, que é a raiz, né? Cada família juremeira tem uma raiz. Então, a minha raiz é do Rio Grande do Norte, é uma Jurema que vem de Alhandra, mas quando ela chega no Rio Grande do Norte, ela já se depara com a cultura local, né? Porque no Rio Grande do Norte também tinha rituais indígenas, quilombolas, então já chega já se modificando, que eu acho, assim, fantástico, né? Absorver aquela cultura local. Muito bom. A gente vê que é muito intenso, né, no culto de Jurema, né, o uso de cachimbo, o uso da famosa fumaçada, né? Você poderia explicar para nós como funciona essa questão da fumaçada, do uso do cachimbo? Então, o cachimbo, ele é o elemento principal dentro da Jurema, junto com o maracá, né? Aqui o cachimbo, para quem ainda não conhece, esse é o cachimbo de Jurema. É o mais tradicional e o mais importante, mas temos também o de angico, também é bem tradicional. E aí outras madeiras também vão entrando, outras árvores de ciência também podem adentrar o culto, como borana de cheiro, pau-pereira, pau-ferro, uma infinidade de matérias para fazer o cachimbo, material para fazer o cachimbo, mas os mais comuns, angico e jurema. Então, o cachimbo é o elemento principal, porque ele produz a fumaça. E é através da fumaça que a gente vai transmitir o nosso pensamento ao mundo espiritual e material também. Né? E a fumaça é toda a ligação que a gente tem com o mundo espiritual. Então, tanto pelas direitas ou quanto pelas esquerdas, é necessário o uso do cachimbo, aonde ocorre variações do fumo, né? Cada juremeiro tem o seu preparado.
Tem o fumo básico, que é o fumo do dia a dia, do toque de Jurema, da gira de Jurema, da mesa de Jurema, né? Porque Jurema tem várias também formas de se cultuar dentro do terreiro, que a gente pode falar depois. Aí voltando ao cachimbo, né, do dia a dia é o fumo comum. Fumo comum, eu gosto de usar uma erva junto, né, mas muita gente usa o fumo puro. E na nossa Jurema, quando a gente é iniciado, nós temos um ritual onde digamos, deixa eu ver como é que eu posso falar, revelado para nós as nossas ervas de ciências. Então, cada juremeiro tem as suas ervas específicas. Então, essa receita do fumo ela vai variando de família para família e de juremeiro para juremeiro. Nossa, que interessante. Então, quer dizer, cada juremeiro, ele recebe do astral, né, a própria receita que vai ser, né, a forma de trabalho dele. Nossa, muito interessante isso. Né? É bem particular de cada juremeiro. Muito legal. O senhor falou sobre, né, alguns tipos de jurema, jurema de mesa, jurema de chão. O que seriam essas diferenças? Como são pautadas essas diferenças? Então, quando o culto estava se formando, já da passagem da pagelança, criando-se o catimbó, né? Ele era feito nas matas, né? Então, era proibido. Era proibido. Hoje nós temos, né, o preconceito, a discriminação, mas naquela época era proibido. Então, não podia se fazer barulho e nem chamar muita atenção. Então, o juremeiro ia para a mata, ajoelhado, sentado, e abria uma mesa no chão. É isso os antigos contam, né? Abria o mesmo no chão. Então, daí, dos surgimentos da Jurema de chão. Aqui é o maracá, para quem não conhece, ó, eu falei, o maracá indígena. É o elemento principal, justamente com o cachimbo. Então, a Jurema de chão, né? Hoje, ela pode ser feita na mata? Pode, né? Em certos rituais deve ser feita. Mas hoje o que a gente chama de Jurema de chão é no próprio terreiro, onde ocorre isso que eu falei. A mesa formada no chão, ao invés de ter a mesa alta, é uma mesa baixa no chão, né, onde cada juramento tem os seus banquinhos e a gente senta ali para trabalhar. Essa é a jurema de chão. A jurema de mesa, né, é a jurema dos médiuns, os discípulos, né, que o médium já vem de um linguajar do carecismo, creio eu, né, é uma jurema chamada de discípulo, mas é comum também falar médium hoje em dia. Então, onde os discípulos sentam ao redor da mesa, né, para chamar os seus guias, né, suas entidades, caboclos, mestres. Então, essa é a jurema de mesa, muito usada para cura e desenvolvimento também, desenvolvimento mediúnico. E a gira, né, essas três são as básicas. A gira também já é uma palavra, já da Umbanda e tudo mais, que é dentro do terreiro catimbó, que é o toque de Jurema, que é a gira de Jurema, a sessão de Jurema, né, que aí ela é tocada tradicionalmente é o ilu. O ilu é um instrumento assim, parece um surdo, não tem um aqui agora no momento. Parece um surdo de samba, né, onde a pessoa toca sentado, mas com as mãos assim. É o ilu. E demais. Pode perguntar. Pode falar. Pode concluir. Estava falando. Não, pode concluir, por favor. Né, que ela é tocada. Então, onde faz a gira. Então, cada juremeiro vai depender da família também dele, qual jurema vai se praticar mais, se é de mesa, se é de chão, ou se é de toque, né? E vai do mestre da pessoa também. Às vezes a pessoa tem um mestre que é mais de mesa, então vai praticar mais a mesa. Mas hoje em dia, o que se vê na maioria mesmo é a jurema de toque, é o toque de jurema, a gira. Muito legal. A gente já sabe, né, conhece bem essa história, que muitas das entidades, né, mestres, caboclos de Jurema, com a migração para o sul do país, acabaram, né, se incorporando às giras de Umbanda, né? Zé Pilintra, Malunguinho, entre outros. Como é que o senhor vê, na sua visão de juremeiro, essa adequação, né, de um rito para outro? Olha, por um lado, tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? A Umbanda, eu nasci na Umbanda, né, de berço. Então, eu gosto muito da Umbanda, eu respeito muito a Umbanda, né? E, assim, a Umbanda, ela absorve também a cultura local. Por exemplo,
Quando a Umbanda chega no Nordeste, ela vai absorver a Jurema. Se ela chega no Maranhão, ela vai absorver como ocorreu, né? A encantaria, né? Que é diferente da Jurema, e assim vai indo. Né? Isso é uma questão positiva, né? Porque a Umbanda, ela agrega, ela absorve tudo aquilo que é bom num culto só. E o lado negativo, né, é porque, por exemplo, se a Umbanda no Nordeste, ela absorveu aquela cultura local, foi somente aquela. O problema é quando a Umbanda absorve a cultura dali, a cultura de lá, a cultura de lá, a cultura de cá, algumas, né? Aí se torna um problema, né? Porque ela acaba perdendo uma identidade. Assim, eu estou me dirigindo a um caso específico, não estou falando da Umbanda em geral. Estou falando, se ocorre o que eu estou dizendo, aí seria um lado negativo. Entendi. É muito interessante. Continuando ainda nessa questão sobre entidades, né? Eu acho que a entidade que mais tem desdobramentos, vamos assim dizer, né? Seria Zé Pilintra, né? Zé Pilintra, ele é visto como mestre, ele é visto como malandro, ele é visto como baiano, dependendo de cada vertente, ele é visto de uma forma. Como o Zé Pilintra é visto para vocês no Catimbó? Zé Pilintra no mundo é um rei leal. Zé Pilintra no mundo sabe bem trabalhar, trunfir, tornar trunfar. Salve Zé Pilintra no seu Jurema, trunfir, tornar trunfar. Salve Zé Pilintra no seu Jurema. Estou cantando porque é um mestre para qual sou consagrado. Então eu tenho que salvar ele primeiro. Acosta, mestre. Tá. Então foi uma coisa pura verdade, né? A entidade mais popular que nós temos no Catimbó Jurema é seu Zé. O que eu tenho para mim? O que ocorre com seu Zé? Né? É inegável, hoje em dia, através de estudos, hoje o estudo está muito aberto e todo mundo tem mais acesso, né? Antigamente tinha que ir na casa do mais antigo para saber, ou na biblioteca. Hoje em dia nós temos a internet. Então, fica fácil de saber que a origem mesmo, não tem como fugir, a origem de São Zé Pilintra é o Nordeste. É o Catimbó Jurema. Eu acredito que ocorreu da seguinte forma. Quando essa entidade chega para o Rio de Janeiro, nos outros estados onde não tem a Jurema, onde não tinha a Jurema, né, porque hoje em dia já tem, o Zé Pilintra é recebido, né, muito bem recebido, e cada um encaixa ele em uma linhagem que mais acha, como é que fala, que mais se encaixa com ele. Por exemplo, se ele é um amante da música, se ele é um boêmio, né, porque a boemia não existe só no Rio de Janeiro, né, ela existe também no Nordeste, a coisa da noite, né, da bebida, enfim, toda aquela história de São Zé Pilintra. Então, se ele chega na Umbanda e tem uma linha de Exu já na Umbanda, opa, ele se encaixa aqui na Umbanda. E o mestre queria trabalhar, né? Então, daí surgiu aquela história, Zé Pilintra vem em qualquer linha. Eu acredito que foi por isso, que cada um encaixou ele numa linha diferente. Então, via-se falar muito, antes desse estouro da Jurema, ouvia-se falar muito de Zé Pilintra na linha de Exu, até na linha de marinheiro, já ouvi falar muito, e na linha de baiano. A linha de baiano da Umbanda, ela se parece com a linha de Catimbó. Né? Muitos juremeiros baixam na linha de baiano lá dentro da Umbanda. Então, acredito que o que ocorreu foi isso. Ele chega para o Rio de Janeiro, para São Paulo, até na Quimbunda do Sul. Então, dessa forma. E as pessoas vão encaixando ele na linha que mais se adequa, na visão de cada um. Muito interessante, né? É bom a gente ter visões diferentes, né? Porque, assim, a gente consegue abranger mais certas situações, né? O problema, acho que às vezes as pessoas têm uma única visão e querem que aquilo seja verdade única e absoluta. E, como o senhor explicou, né, ele foi se agregando e se encaixando onde se enquadrava melhor naquele momento, naquele terreiro, para aquele grupo de pessoas. Então, isso mostra uma versatilidade assim, do espírito muito grande, muito forte, né? Mostra humildade, mostra que realmente ele está ali para trabalhar, e não importa onde for, não importa onde chamar, né? Ele vai atender, isso é muito interessante.
eu sei que na Jurema se usa muita musicalidade também, né? Qual que é a importância da musicalidade dentro dos ritos juremeiros? Então, tudo nasce novamente com o primeiro instrumento é o maracá, né? Nasce da pajelança mesmo, a cantoria indígena, que é chamada também de toré, né? E ali se mistura com o quê? De novo, com a cultura local. Então, hoje a Jurema, ela varia um pouquinho, né? Na Paraíba é de um jeito, o ritmo, né? Paraíba é de um jeito, no Recife é do outro, no Rio Grande do Norte do outro. Lá para o Rio Grande do Norte é mais para o chachado, sabe? É uma coisa assim mais misturada com chachado, entendeu? E aí o instrumento fica sendo o maracá, o ilu, que eu já falei, e o triângulo, a nossa Jurema lá de Natal. Eu não me recordo nas outras, tá? Não posso afirmar, mas me recordo da nossa que tem um triângulo também. É muito legal. Apelidado muito da pisada do mestre, né? A pisada do mestre, no Rio Grande do Norte. Pisada do mestre. É engraçado que em muitos cantos, né, em muitos dos cânticos da Jurema, a gente vê invocar algumas forças que não são ligadas diretamente, né, à nossa cultura brasileira. Evocar a força de Salomão, né, evocar outras forças, né, que em alguns cantos, a força até de Davi, eu já escutei em alguns cânticos, né? O senhor poderia me explicar a origem disso? Na verdade, eu esqueci de falar sobre isso lá no início da live, sobre a origem, né? Então, ela nasce ali da pajelança, a Jurema nasce da pajelança, mas se mistura com o catolicismo popular, que é uma parte que eu gosto muito, se mistura com a magia europeia, a bruxaria europeia, né, melhor dizendo, e com o culto negro também, né? Podemos observar na figura de Malunguinho. Né? Malungua é uma palavra que quer dizer, vocabulário banto lá, é o companheiro, então o companheirinho. Então ele era um negro, ele não era um índio, ele era um negro que se indigenizou, se tornou um índio, né? Onde a gente estava, na origem, aí vem por aí, pela bruxaria europeia, pela magia europeia, né? O catolicismo popular. Então, agora o rei Salomão mesmo é um mistério dentro da Jurema, né? Aí já é mais para quem já está mais dentro da situação. Mas é tido como mestre da sabedoria. Se fosse para resumir, né, seria isso. Ah, muito interessante, então, essas outras, né, influências que sofrem. Então, quer dizer, seria, né, um misto, né, da cultura indígena, da cultura negra, da cultura europeia, com aquele abraço do catolicismo popular, né? Então, é interessante essas questões. Bom, quanto aos ritos, né? Por exemplo, como que uma pessoa se inicia na Jurema? Como ela começa a fazer parte de um grupo de Jurema? Qual que que caminho ela tem que percorrer para isso? Ela tem que procurar uma casa onde ela vai começar assistindo, né, o toque. É um processo parecido com o da Umbanda do Candomblé. Ela vai iniciar assistindo o toque até despertar, tocar o coração dela, ou a consciência dela, ou por necessidade também, né? Tem vários caminhos para fazer entrar o culto. E ela vai chegar e vai expressar essa vontade para o sacerdote da casa ou para o mestre que ali mesmo está. Ou o mestre vai dizer a ela também, o mestre ou o caboclo vai dizer, olha, você tem caminho. É aquela história da banda de vestir a roupa branca? Na Jurema também tem essa história, ó, você tem caminho na Jurema, viu? Tem que dar uma olhadinha aí mais com calma e tal, as portas estão abertas. E aí a pessoa vai se interessando, né? Aí começa a formar mais uma ligação com o sacerdote, com o mestre da casa, até chegar no momento de entrar para a corrente, onde vai se botar roupa branca, até chegar o dia da sua iniciação. Então, esse é o processo. Sim. Sabemos que a Jurema, ela faz uso sagrado da própria Jurema, né, para fazer uma bebida ritualística, né? Isso é sempre utilizado ou é utilizado em momentos propícios, específicos? Como é que funciona essa logística? Então, esse é um assunto bem legal, porque, assim, o que está ocorrendo? Está havendo
confusão muito grande com a doutrina do Santo Daime, com a ayahuasca e o catimbó Jurema. Primeiramente, eu já digo logo de cara que eu sou simpatizante, adepto também às medicinas da floresta. Muitos amigos meus são dirigentes de Santo Daime, de casas xamânicas, né? Conheço muitos pajés aqui do Brasil mesmo. Quando estão aqui por perto em Brasília, eu vou na pagelança, eu bebo ayahuasca, eu tomo rapé, eu uso sananga, né? Já tomei o cambu, mas é um assunto deles, né? Por que ocorre essa confusão? Porque a jurema, né, ela também tem a mesma substância da ayahuasca, né? Só que para essa substância funcionar, ela precisa de um outro ingrediente, no qual não é usado dentro do catimbó Jurema, né? Então a pessoa não vai chegar na Jurema, no catimbó Jurema, né, para beber a nossa Jurema e ter a miração que se tem no Santo Daime, que é aquela questão de enxergar o outro mundo, que é a questão de viajar espiritualmente, né? Que no Daime é chamado de miração. No catimbó Jurema não vai ter isso. A bebida ela tem uma outra finalidade, né, que é fortificar a espiritualidade do médium e abrir a percepção espiritual dele, mas não tem a miração. O que pode ocorrer é algum sonho, se for do merecimento da pessoa, um sonho profético depois, né? E essa receita dessa jurema do catimbó, ela tem suas variações. Tem uma que chega, sim, um pouco semelhante com a ayahuasca, mas essa é extremamente restrita, quase até em desuso, né? Então aí tem várias vertentes, tem catimbozeiro que já está, por exemplo, usando a juremasca, que é uma nova medicina, né, que é uma mistura da casca da jurema, uma outra planta, né, que essa sim não faz parte do catimbó. E aí usando nos rituais de catimbó Jurema, onde está nascendo um novo catimbó, né? Então eu já tive problema com isso e ando tendo, porque as pessoas vêm e falam, quando é que a gente vai comungar a Jurema na sua casa? A gente não comunga a Jurema aqui, bebe-se a Jurema. Porque comungar a Jurema é um linguajar lá da ayahuasca, comungar a ayahuasca, né? E as pessoas estão confundindo, né? Então a Jurema é restrita, a Jurema do catimbó é restrita aos iniciados, né? Tem vários, como é que fala, preceitos para poder beber a Jurema nossa. E tem a Jurema de salão também, a Jurema de salão com álcool e tudo mais, aí sim pode ser servida numa ocasião especial para os convidados que ali estão, mas já não é aquela Jurema de ciência profunda. Então é complicado de se explicar, mas eu acho que está dando para entender. Não, sim, porque foi muito interessante o senhor tocar nesse ponto, porque geralmente essa dúvida, né, que as pessoas têm. As pessoas acham que você aproximar do culto de Jurema, de Catimbó, né, e vão ter algo parecido com o xamanismo. Essa sua explicação assim foi excelente, porque já desassocia, né, essa ideia que as pessoas têm de uma coisa estar atrelada à outra, né? O rito da Jurema, ele não tem nada a ver, né, com o rito xamânico. Como o senhor falou, o senhor gosta de praticar ritos xamânicos, porém é outra prática guardada para um segundo momento, né? Não é seu rito de catimbó é de catimbó, o seu rito, quando vai querer mexer com o xamanismo, é xamanismo. E se criou, né, essa confusão, por se saber que a Jurema também possui o DMT, né, então as pessoas associam uma coisa a outra. Eu acho que é um ponto bem elucidativo e vale a pena o pessoal refletir sobre essa questão. Justamente, eu até agradeço, né, esse assunto, porque eu estava para fazer uma live sobre isso. Então agora nós já temos uma explicação, né, sobre esse tema da questão da Jurema e ayahuasca. E é muito bom esse entendimento, né? Porque a ideia é essa, né? É trazer esclarecimento e trazer conhecimento, né? Porque por muito se fechou certas coisas. Eu estava tendo uma conversa hoje nos grupos de WhatsApp justamente por essa questão. Os sacerdotes, eles falharam num ponto de quê? De parar de passar ensinamentos, parar de explicar por que as coisas acontecem. Dado isso, é onde a gente
vê tantos absurdos aí na internet, todo mundo vendendo curso de tudo, todo mundo querendo ensinar tudo de qualquer jeito, porque nós, sacerdotes, de certa forma, paramos de explicar as coisas. Paramos de uma hora fechar assim, pessoal, vamos aprender assim, 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 e as pessoas acabam buscando fora. E, infelizmente, às vezes acabam buscando a fonte errada, né? Verdade. Que nem, por exemplo, existem... e é justamente um ponto que eu queria perguntar para você. Aqui em São Paulo, principalmente, no estado de São Paulo, existe muito essa questão de curso de catimbó. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, eu ainda não sou de acordo com o curso de catimbó Jurema. Eu sou de acordo com palestras, rodas de conversa, coisas desse tipo, onde vai se conversar e explicar, como a live aqui, né, no caso. Mas aí explicar Jurema a fundo, em curso, também eu nunca fiz um curso para saber qual é o conteúdo, né? Então eu não posso também já atingir tanto assim. Mas a primeiro momento eu sou contra, né? Até tenho certa amizade com as pessoas que fazem, e cada um no seu cada um, né? Quem vai fazer o curso faz, eu não indico fazer, né? Se me perguntarem, mas também é a minha verdade, né? Cada um tem a sua, mas eu, na minha opinião, não concordo, não gosto dessa história de curso. Acho que a Jurema ela tem que aprender dentro da casa, né? Casa de Jurema serve para isso. E a Jurema ela é uma força, né, tão presente na espiritualidade brasileira que a Jurema, ao mesmo tempo, ela é uma bebida, ela é uma árvore, ela é uma cabocla, ela é a própria representação da natureza, né? Então, como a gente citou Zé Pilintra, né, que se desdobra em várias vertentes, a própria Jurema faz isso, né? A Jurema ela é muito presente na espiritualidade brasileira, né? Ela se manifesta na Umbanda, ela se manifesta em Candomblé de Caboclo, ela se manifesta no próprio culto do Catimbó. Então, é legal entender essa essência, né, da Jurema. Com certeza. Né? Tirou até as palavras da minha boca quando disse assim que faz o cachimbo, né? Tudo isso que falou, eu geralmente explico isso para as pessoas, né? É um nome que envolve muita ciência, né? E a parte do candomblé de caboclo também, né? A gente vê aqueles boiadeiros e os próprios de caboclo de pena se ajoelhando e cantando para Jurema e bebendo a Jurema. Muitas das vezes eles têm mais respeito do que muitas casas de Jurema, porque algumas casas de Jurema estão nem bebendo mais a Jurema e às vezes até usando como uma bebida, como se fosse assim, para tirar um gosto, para biricar, como se diz no linguajar. Uma coisa que eu não concordo. E eu não vejo isso no candomblé de caboclo. Eu vejo sempre ali o caboclo ajoelhado, que essa é a maneira correta de se tomar a Jurema, né? Dentro de um ritual, ela é sagrada, então tem que se ajoelhar, tem que rezar para poder beber a Jurema. Então eu tenho muita admiração na questão do candomblé de caboclo nessa parte da Jurema. É muito legal, né, quando a gente começa a entender essas variantes, né? Essas variantes são importantes e mostra realmente a grandeza desses cultos, né? Cada culto no Brasil ele tem assim uma grandeza muito grande. Não que os cultos que vêm de fora também não possuam suas grandezas, mas a gente acaba olhando às vezes muito para fora e acaba esquecendo de olhar para dentro, né? De olhar para aqui para o lado. Né? Como o senhor falou, Catimbó, Encantaria, Pajelança, Toré, a gente tem muita riqueza aqui e acaba às vezes ficando para lá, né? É verdade. Tem um amigo meu que eu fico brincando com ele, eu falo, eu vou para a África, Itália, homem, vai para a aldeia, vai para a aldeia aqui no Nordeste aqui, tá, aquela aldeia que você falou, que tem o pajé e tudo, vai atrás do pajé, né, esse papo assim rola também, né, mas tudo é uma força necessária, né, a parte dos orixás, né, que é a questão afro, né, aí se junta aqui, então tem muita coisa boa, justamente até para fortalecer na época, né, fortalecer os indígenas, fortaleceram a magia do negro, no caso, né, com troca de conhecimento sobre plantas e toda aquela história que a gente já sabe, né? Então essa mistura brasileira também é muito legal.
né, que tem também no Nordeste não, lá pro lado do Maranhão e no Pará, tem uma questão da pagelança de terreiro, que é uma coisa muito bonita também. Né? A do Pará, mais chamada de Penimaracá, né? A pagelança cabocla, a pagelança marajoara. Lá no Maranhão, já é o brinquedo de cura, pagelança de terreiro, então também tem essa influência indígena, né? E uma pagelança negra, isso também é muito, muito interessante. Interessante que eu também tenho conhecimento que existe um culto de catimbó que é exclusivamente indígena, né? E também trabalha com as questões do cachimbo, onde quem toma o tomo de Jurema tem que ir lá e cortar a madeira e fazer o próprio cachimbo. É uma questão interessante também, né? Não sei se o senhor sabe me explicar se tem muita diferença desse culto exclusivo indígena para o catimbó, onde já tem agregado esses outros alicerces dos quais o senhor falou. Tem muita diferença, porque na aldeia, né, é ali 90% indígena, né? Se não sofreu a influência do branco, ela é até 100% indígena. Muito se vê também, hoje em dia, em aldeias, né, a parte indígena, mas também a parte do catolicismo popular. Mas na aldeia é diferente. Na aldeia, por exemplo, não tem um tambor, é só o maracá, a iniciação é diferente, porque quando há essa mistura que eu falei, do branco com o negro e o indígena, aí sim nasce o catimbó, né? Anteriormente é pagelança. É Jurema sagrada, pagelança, não é o catimbó Jurema. Então aí está a diferença. Então, lá na aldeia é a questão mais indígena. Não tem um mestre de Jurema, não tem o Zé Pilintra. Hoje tem, mas estou querendo dizer assim, na sua origem não tinha o Zé Pilintra, tudo é mais a questão indígena. Já no terreiro, já tem a questão do mestre de Jurema. Por que é o mestre? Antigamente, vamos supor assim, era tudo índio, né? Índio cultuando antepassado índio, né? Aí isso passa para o homem negro e para o homem branco, o homem mestiço também, né? Esse mestiço que estava cultuando o indígena, quando ele desencarna, ele é o mestre. Aí nasce a corrente dos mestres. Então é daí que nasce. Muito interessante. Tem uma história muito bonita. Tem uma história muito bonita que eu acho que é a história do mestre Carlos, né? Que chega a desencarnar no pé de Jurema e tal, e nesse momento ele passa a se tornar um mestre, né? São histórias realmente interessantes, né? Sobre os mestres. O senhor poderia falar sobre alguns mestres? Eu sei que é de forma superficial, é claro, mas sobre alguns dos mestres de Jurema? Então, dentro do catimbó Jurema, existe a questão do despertar da ciência, né? Então, essa história de contar a história do mestre, eu também não sou muito a favor. Mas, superficialmente, como o senhor está falando, eu acho que seria a maneira mais correta. Por exemplo, observando a cantiga. Mestre Carlos é bom mestre que aprendeu sem se ensinar. 3 dias passou caído no tronco do Jurema. Quando Carlos levantou-se, foi pronto para trabalhar. Então já tem a história dele, né? Pitiguari tá cantando, ai meu Deus, o que será? Um canto, outro assovia a sorte, Deus é quem dá. Então ele já diz, né? Esse cara foi bom mestre que aprendeu sem se ensinar, né? E quando ele se levantou, foi pronto para trabalhar, que é justamente a história que o senhor estava comentando. Então, se o ponto ele tem a sua origem verdadeira, se não é um ponto criado, então já pode tirar a história do mestre através da cantiga dele próprio, né? Eu me chamo Antônio Olimpo, os senhores mestres do Rio Grande do Norte. Então já está dizendo de onde ele é, e assim vai indo. Eu não acho tão necessário a pessoa... Eu estou vendo muito isso, né? Mais uma oportunidade para falar um texto que eu publiquei na semana passada. Eu não vejo muita necessidade do iniciante. A gente fica curioso, né? Eu também sou assim. Saber quem tal nossa entidade foi e tudo. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal da entidade é ela trabalhar. Ela abrir caminho, ela dar um bom conselho, ela dar um passo, ela fazer uma cura, ela derrubar quem tiver que derrubar, fazer o catimbó dela. Eu acho que isso é o principal. Né? Porque às vezes o médium ele não está muito firme, ele é iniciante, ele não está muito firme e se depara com esses textos de internet e começa a mistificar dentro do terreiro.
Né? Então, quando chega um médico novo aqui, que o mestre já chega, eu sou fulano, que eu nasci, não, calma, mestre, calma, vamos aqui fumar um cachimbinho, né? O senhor não precisa estar falando a sua história agora, guarde para um momento de ciência, né? Onde tiver um ritual só os mais antigos, o senhor não tem essa necessidade, né? E assim vai indo. Uma coisa que é muito comum em terreiros de Umbanda, aqui o nome significa uma falange, né? Ou seja, por exemplo, se desce um Zé Pilintra em terra, pode descer vários Zé Pilintras em terra, porque a gente entende, né, na visão umbandista, que aquilo é um nome fantasia, é uma falange. E na questão do catimbó, como que vocês enxergam essa questão do espírito com o nome? É único? Por exemplo, se descer um Zé Pilintra, é só um? Como é que funciona essa dinâmica dentro da visão do catimbó? Tradicionalmente falando, né? Tradicionalmente falando, não é de bom tom ter duas entidades com o mesmo nome na mesma gira. Por exemplo, 2 Simbambas, 2 Zé Pereiras, né? Não é legal dentro do catimbó Jurema, justamente por não ter essa questão da falange, né? Isso aí já é assunto também de muita polêmica, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho altamente possível. Eu acho altamente possível, sabe por quê? Porque eu já morei num barracão, já tive um barracão, onde o meu vizinho também era da religião. Então chegou de acontecer, ele bater no mesmo dia que eu, e pai Joaquim está na casa dele, e pai Joaquim está na minha, né? E como ocorre, por exemplo, uma festa hoje aqui, se o Zé Pilintra vai estar em mim, pode estar dando consulta em outro lugar. Então, essa é uma questão mais ética, não é de bom tom estar ali, não é permitido também, na nossa Jurema, na nossa família, ter 2 mestres ali manifestados com o mesmo nome. Entendeu? Interessante. O senhor falou do que é tradicional no culto e a sua visão. Isso é muito legal, porque, tipo assim, eu sigo assim porque é assim, mas eu penso assim. Né? Esse tipo de visão aberta, né? Não permissiva, mas aberta, é legal de se debater, né? Porque mostra que também, não, eu sei que funciona assim, porém eu entendo e eu tenho essa mesma visão que o senhor. Se é um espírito único, como é que ele vai estar em 2 casas, 3 casas, 5 casas diferentes? Não tem como, né? Porque imagina no Brasil inteiro quantas, né? No mesmo dia, quantos cultos de Jurema são abertos ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, é interessante, porém, como o senhor falou, não é de bom tom, então se respeita devido a isso. Tem algum outro tema que o senhor quer expor aqui para a gente? Alguma coisa que o senhor deseja falar? No momento assim, de improviso, não. Mas eu achei que teria as perguntas das pessoas. Eu não estou vendo aparecer nada aqui. Até agora ninguém perguntou nada também. O pessoal está meio preguiçoso de perguntar hoje. Que tem bastante gente que acaba assistindo depois, né? Então acaba não perguntando na hora. Mas tudo bem. O básico é isso, né? Um culto que trabalha muito com a fumaça, o elemento principal é a fumaça. As ervas são muito importantes, né? Para descarrego, para cura. Uma parte que está assumindo da Jurema, muito, muito, muito mesmo, é a questão das ervas medicinais. Né? Isso aí está se perdendo dentro de terreiro. Eu sou a favor que todo sacerdote estude a fitoterapia. Não só o remédio tradicional daquela família, mas estudar a fitoterapia cientificamente mesmo, para poder passar um remédio com segurança, para um caso mais simples, uma dor de barriga, e até um caso mais complicado, onde só mesmo a erva possa curar, e sempre trabalhar ali de acordo com o médico, né? Sempre, eu estou com dor na coluna, mas o que seu médico diz? Né? É isso, para isso tem esse remédio que é essa planta aqui. Vai fazer um teste aí de tantos dias, vai ver como o seu organismo vai reagir, né? E estudar essa ciência que está assumindo dos terreiros. Não só no Catimbó Jurema. Eu não vejo mais a pessoa falar sobre remédio. E eu acho que para falar também, né, tem que saber falar, porque eu tinha muito essa imagem, é natural, não faz mal.
E depois que eu comecei a estudar, eu descobri que a erva faz muito mal se a pessoa não souber fazer, tomar uma dose errada. Por exemplo, aquela buchinha para sinusite. Aquilo é um veneno que, se a pessoa não souber a dose certa, ela pode vir a falecer, a óbito, no caso. Então, é uma coisa a se resgatar, mas se resgatar com muito cuidado. E tem a medicina espiritual também, né? Que é onde vai vir o banho de descarrego, onde vão vir os passos, que ajuda a retirar aquela doença sempre trabalhando junto com a medicina tradicional do médico. Tradicional não, né? A medicina moderna aí, que é a do médico, né? Então, sempre ter os dois lados. Muito interessante. Temos uma pergunta aqui da Camila Gabriela, né? Que ela quer saber, que pediu para o senhor falar um pouco sobre as rezas e as benzeduras no catimbó. É bem lembrado, tá? Eu lembrei dos remédios e não lembrei dos benzimentos. Ela é minha esposa, ela pede para benzer a nossa filha todo dia. E eu venho de uma tradição familiar, que já é da Umbanda, onde minha tia era uma excelente benzedeira. E isso também se perdeu dentro do catimbó. Isso se perdeu. Tem uma coisa legal que eu tô achando, que tem muita gente nova, jovem, correndo atrás, sim, de resgatar a questão da benzedura, do rosário, muito esquecido na Jurema, muito esquecido o rosário na Jurema. Onde tem a reza normal, né, Ave Maria e Pai Nosso, mas também temos o rosário pressado, que são vários rosários diferentes um do outro, que a gente reza de uma maneira mais corrida. Muita gente fala rosário corrido, que vai contando as bolinhas rápido e falando palavras rápido. Aí, voltando para a benzedura, é isso, né, contra o mal olhado, contra a erisipela, que é aquela febre que está na perna, que, se não cuidar, fica em carne viva, o quebranto, dor de cabeça, tudo isso, todos esses tipos de benzeduras estão se perdendo, sim, dentro do catimbó Jurema e dentro de outros cultos também. Eu não sei como é por aí, mas, assim, com as pessoas que eu converso, eu gosto muito de conversar com sacerdotes, ou até mesmo pessoas de terreiro, para saber o que está acontecendo, como que a gente pode se melhorar a cada dia, né, trazendo mais o bem-estar para aqueles que nos procuram. É verdade, o senhor falou uma coisa muito importante, né? Todo macumbeiro, quando eu falo macumbeiro, é no bom sentido da palavra, né? As pessoas não gostam de ser chamados de macumbeiro, mas eu gosto de ser chamado de macumbeiro e eu sinto orgulho disso, né? Então, o que acontece? Todo macumbeiro sabia benzer, né? E o senhor falou uma coisa que é bem real. Isso foi se perdendo. Hoje, pouquíssimas pessoas você vê ainda continuando com essa prática. E a gente entrou agora no processo de resgate dessas práticas, o que eu enxergo com muito bons olhos, porque é algo muito importante, né? Que está se perdendo, e seria uma pena, né? Que se perdesse essa ciência também. Bom, o Carleão Filho aqui pediu para o senhor falar um pouquinho sobre os reinos do catimbó. Carleão também é meu filho de Jurema, ele é daí de São Paulo. Um abraço ao Carleão, a esposa dele, minha filha também, Isabel. Reinos de Jurema. Isso também é um grande segredo dentro da Jurema, né? Para mim, na minha opinião, eles são infinitos, né, os reinos. Cada reino contém cidades. Então, quando o mestre, meu Deus, que cidade é aquela? De longe estou avistando, que vai cantando, vai mencionando a cidade dele, que ele vai trabalhar, ela está dentro de um reino. Então, todo reino contém cidades. Então, é um universo espiritual muito infinito. O que eu conheço sobre reino catalogado de uma escritura assim, catalogada, sem ser a ciência de terreiro passada de filho para filho, na qual essa a gente guarda para a gente, é um texto do juremeiro Babá Marcelo do Rio Grande do Norte. Esse texto que tem na internet, que fala sobre os 12 reinos, né, é bem superficial, ele é bem superficial, mas é a base dessa questão dos reinos dentro da Jurema. Então, esse texto que tem na internet, que não tem o nome dele, é dele, Babá Marcelo do Rio Grande do Norte, um amigo meu também. Né? Então, e varia também de família para família. Tem família que cultua um determinado número de cidades, tem família que não cultua, apenas só canta, não tem essa questão de adentrar muito nos reinados e tudo mais. E já na nossa, é essa coisa do infinito, né? Cada hora vem um mestre que canta uma cidade diferente, na qual a gente às vezes nem conhece essa cidade e passa a conhecer. Então são cidades do mundo espiritual, né, que estão dentro dos reinos da Jurema. Cada reino tem reis,
rainhas, princesas e assim por diante. Existem mestres, né, que falam que quando a pessoa toma o seu tombo de Jurema, né, que ela visita algumas dessas cidades, né, e Ageto, Bajucá, entre outras, né, e é interessante, né, essas colocações e esse tipo de conhecimento. O senhor sabe se possui ou indica alguma literatura que realmente seja séria e fale sobre Catimbó, sobre Jurema? Eu estou rindo aqui porque eu acho que eu falei demais na questão dos reinos aí, né? E às vezes dá problema para a gente assim, falar demais e tudo. Eu gosto de preservar as coisas, mas eu acho que eu fui superficial. Sobre a literatura, deixa eu pensar aqui. Tem que ter muito cuidado, é igual a questão da internet, né? A gente tem que estar peneirando, filtrando, não é ler e falar, nossa, é assim, eu vou fazer assim. Não, não está certo, porque nós precisamos seguir uma tradição familiar dentro da Jurema Sagrada, né? Mas tem sim, coisa muito boa. Tem cantaria brasileira são vários autores, se eu não me engano, faz tempo que eu não leio ela. Encantaria Brasileira do Reginaldo Prandi, Luiz Assunção, que também é um antropólogo lá do Rio Grande do Norte. O livro é grosso, dividido em capítulos, então ele fala da Jurema, mas fala um pouco de Quimbanda, fala um pouco da Umbanda, fala do Candomblé de Caboclo, fala da Encantaria. É um livro muito bom. Tem o Reino dos Mestres, que é de Luiz Assunção, que também é um livro com bastante conteúdo. Tem um livro antigo, excelente, que só se encontra em sebo, que é o Meleagro, do Luiz Câmara Cascudo, um folclorista também do Rio Grande do Norte. Mas esse livro, como eu disse, ele só vai entender ele quem conhece a fundo a Jurema do Rio Grande do Norte. Para ler ele e não se confundir, tem que conhecer a Jurema antiga do Rio Grande do Norte, senão a pessoa vai se perder lendo esse livro. E tem o Catimbó nordestino de José Ribeiro, que também era juremeiro, mas também era sacerdote do Candomblé de Angola, e também é uma linguagem bem, tem que entender, tem que saber, né? Tem que saber ler, né? Saber ler e saber entender. Então, é o que eu estou lembrando agora. Tem um que eu nunca li, que é de uma sacerdotisa que, se eu não me engano, ela era de Recife, foi morar no Rio. Acho que era Canabogia, indígena dela de Angola, ela era juremeira, e acho que era No Caminho da Jurema Preta. Esse livro eu nunca li. Eu nunca tive oportunidade, não chegou até mim. Então tem coisa boa, tem coisa boa. Tem muitas lives como essa, para estar entendendo melhor o Catimbó Jurema. E qualquer dúvida, só mandar aí um WhatsApp, qualquer coisa que seja, uma mensagem aí que a gente está pronto para responder e ajudar. Isso é interessante, né? Essa disposição de também explicar, né? Porque hoje se vê muito só as pessoas querem vender, e as tradições se perdendo. Não que eu seja contra a pessoa vender o conhecimento. Cada um sabe como obteve seu conhecimento, quanto gastou para ter seu conhecimento. Então, se quiser até formatar um curso que não entre em questões iniciáticas, vamos falar assim, a grande verdade, até é válido, mas assim, essa disposição, às vezes, de querer expor também, né, de querer também que se preserve a cultura, e eu acho que isso é algo que está faltando ultimamente, né, as pessoas realmente se predisporem assim, que nem o senhor está fazendo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui, né, conversando sobre Catimbó, falando sobre Catimbó, mostrando a sua visão e mostrando que ela não é a única visão, é a sua verdade de acordo com a sua vivência, né? Eu sempre deixo bem claro isso, né? Porque eu converso muito, eu sou de chegar a um consenso, né? Então eu converso muito com outros sacerdotes de outras ramas para a gente chegar num ponto, em vez de criticar o que o outro está fazendo tudo. Não, vamos lá, vamos entender por que lá no Recife é assim. Vamos entender por que na Paraíba toca assim. Vamos entender por que lá no Maranhão os encantados usam calçado. Porque aqui não usa, lá está errado. Vamos entender por que eles usam esse calçado lá. Tem uma explicação. Não é a mesma religião, não é o mesmo culto. Então, como pode soar estranho para mim, parecer estranho para mim, é normal para eles e vice-versa. Então, a gente tem que começar a se entender mais, se unir mais. Já é uma religião atingida pelo preconceito. Então, se a gente tiver o preconceito com o nosso irmão,
a coisa fica difícil. É verdade, né? Eu acredito muito nisso e prego muito isso também, que eu acho que quando a gente, em vez de perder tempo achando quem é melhor, não, que a Umbanda é melhor que o Candomblé, que o Candomblé é melhor que o Catimbó é melhor que a Quimbanda, em vez de ficar brigando, que o Ifá é melhor que não sei o quê, em vez da gente ficar brigando com isso, cada um defender sua bandeira, sim, porque é ela que carrega, porém, saber interagir em outros meios e mostrar para todo mundo que são caminhos diferentes, que podem ser seguidos de formas diferentes, né, e que têm ensinamentos diferentes, porém que levam a um fim comum, que é a evolução do ser humano, quanto pessoa, quanto espírito, né? A espiritualidade agindo em nossas vidas, né? Nos trazendo saúde, nos trazendo bons caminhos, nos trazendo boa sorte e trabalho, amor, seja o que for, né? Então isso é importante, essas colocações. E eu também costumo falar muito isso que o senhor me disse. É a minha verdade, pela minha visão e pela minha vivência, né? É isso, concordo. E só tenho a agradecer a essa oportunidade de estar passando um pouquinho do meu pouco tempo que eu tenho dentro desse caminho que é a espiritualidade. Mestre Renan, estamos chegando quase em 1 hora aqui de live. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, né? Também, se quiser passar algum dos seus contatos para quem gostou dessa live e está assistindo agora ou que vai assistir depois, que entre em contato com o senhor para, né, procurar aprofundar esse conhecimento sobre o catimbó, fique à vontade. Pode ser. O meu, eu não sei se pode falar o nome do aplicativo aqui, pode falar o nome? Pode. Meu WhatsApp é 6192042257, né? Eu só mantenho contato pelo WhatsApp, porque é muita mensagem que chega, e se a pessoa liga, aí toma o tempo daquela outra que poderia estar falando também. Então, pelo WhatsApp fica um processo mais rápido. Então, estou aí disponibilizando o meu WhatsApp para quem quiser tirar dúvidas sobre a nossa rama do Rio Grande do Norte, do nosso Catimbó Jurema. É só mandar uma mensagenzinha lá que a gente vai estar respondendo, ou pelo Facebook também, Instagram. É só procurar Mestre Renan Catimbó que vai achar alguma coisa, algum meio de comunicação. E eu só tenho a agradecer pela confiança de ter me convidado, de passar uma informação consistente e já antecipadamente agradecendo a confiança de quem vai entrar em contato, né? Se tiver o meu alcance, eu vou ajudar, vou responder com o maior carinho, porque eu nasci para fazer isso. Então, é o meu prazer e a minha obrigação ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Se o senhor quiser cantar mais algum ponto, fique à vontade, tá? Vamos lá. Pereiro bravo, meu pereiro balançou, pereiro bravo, pois é Pereira quem cortou, pereiro bravo, meu pereiro balançou, pereiro bravo, pois é Pereira quem cortou. Saravá meu padrinho Zé Pereira, saravá meu padrinho Simbamba. Simbamba é na linha de Moro, ele é pau pra virar. Simbamba é na linha de Moro, ele é pau pra virar. Arreia, Simbambinha, arreia, Simbamba, todo mal que aqui tiver, Simbamba é quem vai levar. Arreia, Simbambinha, arreia, Simbamba, todo mal que aqui tiver, Simbamba é quem vai levar. Aí eu cantei em forma de mesa, de louvor, assim, um pouquinho mais lento. Se fosse na gíria, Simbamba é na linha de Moro, ele é pau pra virar. Aí já seria uma coisa mais acelerada um pouquinho, mais ritmada, né? Eu acho as duas bem bonitas. A cantiga de mesa é uma coisa linda, porque é a ciência mesmo, que vem da nossa mente, vem do mundo espiritual, através da nossa mente para o mundo material. É coisa linda a Jurema Sagrada. Não, eu gosto muito dos cantos de Jurema, porque eles entram
né, em contato com a gente de uma forma, eu enxergo assim, de uma forma muito forte, né? Você vê aquele apelo nordestino, daquela coisa de raiz mesmo, você sente isso, né? Em todos eles, e é engraçado que os ritmos, apesar, o senhor mostrou que tem diferenças entre ritmos conforme eu estou fazendo, mas a musicalidade ela é muito parecida, e é muito legal, é muito gostoso de ouvir, e a gente sente realmente a energia quando a gente escuta, né? Principalmente quando o maracá tá junto. É muito legal isso aí. Bastante essa coisa que o senhor falou da toada nordestina, aquela que a gente vê os vaqueiros cantarem, que vai rimando, mas sem nenhum ritmo, que vai aquela coisa arrastada, né? Às vezes um lamento, é muito bonito. Bom, agradeço sua disponibilidade, né? A nossa troca de conversas aqui, a gama de conhecimento que o senhor trouxe aqui, é claro, a gente sabe que a gente não pode aprofundar em certas coisas, porque tem coisas, né, que são parte reservada e tal, mas de um modo geral a gente conseguiu abranger bastante conteúdo aqui, né, nesse pouco tempo que a gente teve essa conversa, né? E acredito eu que conseguimos tocar em alguns pontos de dúvida em geral aí do pessoal. Então, agradeço a sua presença, né? Agradeço a todos os mestres juremeiros também que permitiram que isso acontecesse, né? Que acredito que sem permissão espiritual a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? E foi muito bom. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também. Estou muito feliz, gostei demais da simpatia do senhor, das perguntas. Espero que as pessoas tenham entendido também e peço desculpas se eu enrolei alguma. A gente sempre tem aquele frio na barriga, a gente pensa uma coisa, fala outra, mas faz parte também do improviso. Foi uma live improvisada, não teve um roteiro, perguntas que a gente pudesse pensar antes. E eu também gosto dessa parte do improviso. Ah, sim, eu acho que o legal é isso, né? É assim, vai surgindo, vamos falando e é bem mais natural e eu acho que é bem mais gostoso dessa forma, não fica nada muito robotizado, né? Agradeço a todos que estão assistindo a live agora, agradeço também aqueles que vão assistir posteriormente, né? Agradeço de novo aos mestres da Jurema, agradeço ao mestre Renan, que Zambi abençoe e nos proteja sempre, ao Eto. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Pessoal, dá uma fortalecida aí, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Eu sempre esqueço de falar isso, mas eu acho que é importante a gente ir colocando também esse conhecimento para correr aí para outras pessoas. Até mais. Tchau, tchau. Bom, agora